Olá, pessoal! É com grande satisfação que damos início a mais uma etapa formativa voltada à educação inclusiva. Sejam todos e todas muito bem-vindos a este percurso de aprendizagem, troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas. Eu sou a professora Carla Magna, atualmente coordenadora da educação inclusiva, sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, hoje está preso, utilizo um fone, headphone, preto também, tenho os olhos grandes, sobrancelhas arqueadas, nariz médio afilado, lábios grossos, com um batom nude, uso óculos de armação marrom, estou vestindo uma blusa preta com um casaquinho azul. Então, gostaríamos também de destacar a importante parceria com a editora Tear Viver, que está conosco desde a Semana Pedagógica, contribuindo significativamente para a qualificação das nossas ações. E naquele momento vivenciamos importantes formações com os professores regentes e agora damos continuidade a esse processo, ampliando ainda mais o alcance e o aprofundamento das discussões sobre a educação inclusiva, sendo TEA e TDAH. Essa formação foi cuidadosamente estruturada para oferecer diferentes possibilidades de aprendizagem, além do acesso que é a plataforma digital. Os cursistas também receberão o material físico de apoio, que são os livros que estão lindos e foi cuidadosamente pensado para essa formação. Então, sendo que algumas DREs ainda estão em fase de distribuição, né, desses livros. Então, quem não recebeu, aguarde que ainda irá receber. Então, teremos ainda encontros formativos por meio de lives, proporcionando os momentos de interação e aprofundamento, e o encerramento está previsto para o mês de novembro. E lembrando que essa formação, ela terá no período vespertino e noturno, e não confunda com a outra live que terá também no período vespertino, que é o MBA Educa Autismo, que vai ter público que está nessa formação, que também irá participar dessa outra formação, que é o MBA, mas não confundir. Então, é importante destacar isso. Então, ressaltamos que a certificação ela será realizada pela Coordenadoria de Desenvolvimento, com carga horária validada para a GR, né, e isso é muito importante, reconhecendo o empenho e a dedicação de todos os participantes ao longo dessa jornada. Então, desejamos que essa formação seja um espaço potente de construção coletiva, reflexão, transformação das práticas, sempre com o compromisso de promover uma educação cada vez mais inclusiva, de equidade e de qualidade. Então, desejo a todos vocês uma ótima formação ao longo aí desses meses. Obrigada. Obrigado, professora Carla. Então, nós passamos a voz para a equipe da editora. Tenhamos a todos um bom trabalho aqui. Olá, professores do Mato Grosso, sejam bem-vindos à nossa live, à nossa formação. Estaremos juntos aí pelos próximos minutos, conversando um pouquinho sobre o projeto TEAR Linhas da Inclusão, da Viver Editora, esse material que a Secretaria adquiriu, para que vocês possam se capacitar um pouco mais, desenvolver aí estratégias melhores para trabalharem a questão da inclusão em sala de aula. O meu nome é Carol Ferrari, eu sou jornalista, pedagoga, estamos diretamente dos nossos estúdios de São Paulo, da Viver Editora, o Grupo Multiverso das Letras, e vai ser um prazer ser sua porta-voz neste momento. A gente está aqui no estúdio com um psicólogo, com a coordenadora do projeto, vamos falar de plataforma, então eu espero que vocês fiquem aqui comigo. O chat do YouTube aqui da SEDUC, Servidores do Mato Grosso, está disponível para vocês colocarem ali o nome de vocês, a escola de onde vocês são, se surgir alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação ao projeto,
que vocês possam escrever ali, que eu vou estar fazendo essa pergunta tanto para o psicólogo como para a coordenadora, para a gente esclarecer aí nesse primeiro encontro alguma dúvida que possa surgir. Então, antes de passar a palavra para a professora Giovana, eu queria mandar um abraço, então, para a equipe de educação especial do MEB Cesário Neto Cuiabá. Já estavam aqui aguardando o início, mandando mensagem para a gente. Nós estamos conectados com 267 pessoas nesse período da manhã. À tarde, nós teremos outro grupo na retransmissão ali das 2 às 4 da tarde e à noite das 18 às 20 horas. Então, são 3 grupos muito especiais que vão estar assistindo aqui essa live no canal da SEDUC Servidores do Mato Grosso. Deixa eu mandar mais abraço antes de passar aqui para a professora Giovana. Professora Lilian Soares mandou um bom dia. Ellen Delgado, professora Larissa, Escola Estadual João Paulo de Paranaita. Eu não vou saber, às vezes, algum nome, então já peço perdão de antemão, viu, pessoal? Vou tentar ler aqui a maioria de vocês para a gente poder mandar um abraço. Rondonópolis, professor Lucas, professora Simone, professora Ivone, professora Tamires, deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal da SEDUC também está mandando um bom dia para todos vocês, fizeram essa introdução aí, professor Reginaldo, muito obrigada, viu, pela parceria. Professora Claudinete, muita gente comentando, professor Daniel, é isso mesmo, mande um abraço, mande sua dúvida, que eu quero que você participe conosco dessa formação aí para o enriquecimento de todos nós. Professora Giovana vai passar algumas informações técnicas em relação aos nossos encontros, em relação à trilha formativa do curso TEAR Linhas da Inclusão. É com você, Gil. Bem-vindos ao nosso espaço. Hoje eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e quero apresentar para vocês um percurso formativo que nós aqui, da Viver Editora, em parceria com a coordenação do Estado do Mato Grosso, realizamos. Vamos começar falando um pouquinho sobre como vai funcionar esse curso. Esse curso ele está sendo dividido, ele foi dividido em 3 etapas. Hoje é o nosso primeiro momento aqui com vocês, e esse momento seria, assim, para acolher vocês, para ouvi-los e também para passar algumas informações que são muito importantes para Gil, nós. Eu vou ter que te interromper um minutinho. Tá. A gente está ao vivo, né? Alguns problemas técnicos acontecem. A gente perdeu ali a transmissão do PowerPoint que você está falando, mas enquanto os meninos conseguem mexer aí para facilitar para você, para quem está assistindo visualizar o que você está falando, deixa eu continuar apresentando os professores enquanto a gente ajusta essa questão técnica do telão, tá bom? Professora Raquel, de Alto Garças, no Mato Grosso, acabou de mandar um bom dia aqui. Professora Francisca Xavier de Araújo Bueno, de Rondonópolis, também está conectada com a gente. Como eu disse, nós temos agora mais de 300 servidores do Mato Grosso, e em mais 2 momentos durante o dia a gente vai transmitir essa live novamente. O chat vai ficar aberto para você perguntar, para você participar. Então eu peço assim, eu faço o convite para que vocês participem mesmo, porque a gente gosta dessa interação, do feedback. Ainda vamos falar sobre a nossa plataforma, que é um recurso que a gente oferece aqui dentro do curso do TEAR, do Espectro Autista, para que você tenha uma comunicação com a gente. Então ali através da plataforma você tem acesso ao PDF, você tem acesso a videoaulas, já estou dando spoiler aqui da palavra do professor Leonardo, que vai apresentar e vai mostrar como é que você navega na nossa plataforma. Ali tem videoaulas que a gente gravou com o professor Tiago, que é o psicólogo que vai fazer a palestra para a gente hoje. Temos também um recurso para você fazer o seu case de sucesso, inclusive tem surpresa em relação a sorteio, para a sua participação acontecer durante o ano, ao longo do ano. A gente vai se encontrar em outros momentos, então eu espero que vocês fiquem aqui com a gente. Professora Adriele, de Água Boa, no Mato Grosso. Professora Ana Cláudia também mandou um bom dia aqui para a gente. Professora Marilene Aquino, da Escola Governador Dante Martins, de Várzea Grande, no Mato Grosso. Tangará da Serra, professor Wesley, eu não estou dando nem conta de ler, que o chat está correndo, assim, de tanta gente que está conectado com a gente. Castaneira,
Olha, tem uma professora falando aqui, Léo, que já entrou na plataforma, inclusive. Antes da gente entrar online, ao vivo agora aqui com vocês, o professor Leonardo comentou que já tinha gente acessando, comentando, participando. A gente fica feliz que vocês estão curiosos aí para conhecer mais o nosso material e começar a colocá-lo em prática aí no dia a dia de vocês. Vamos mais uns minutinhos ali, que o pessoal está colocando a apresentação na tela para vocês conseguirem visualizar melhor a nossa trilha formativa, que tem aí um percurso que vocês vão passar ao longo do ano para poder capacitar e validar tudo que vocês estão aprendendo. Professora Simone, eu sou auxiliar da Escola Virgílio Correios de Nova Mutum. Bom dia, professora, seja bem-vinda aqui à nossa formação, à nossa live ao vivo, acontecendo diretamente de São Paulo. Olha só quantos recursos a tecnologia nos proporciona, né? Estamos longe fisicamente, mas perto aí, através da tecnologia, vocês conseguem assistir a gente ao vivo, e o pessoal que vai assistir a retransmissão também, no período da tarde, das 2 às 16 horas, e no período da noite, das 18 às 20 horas. A gente vai retransmitir essa live que está sendo ao vivo agora de manhã, e esse recurso do chat vai estar aberto para que vocês também possam comentar ali ao vivo e participarem com a gente ao longo do processo aqui da nossa live. Estaremos juntos agora, das 8 até as 10 horas da manhã, então, por favor, participem, se conectem, a gente está chegando a quase 350 pessoas conectadas aqui no YouTube do SEDUC Servidores do Mato Grosso. Bom dia para a Escola Domingos Aparecido dos Santos, também de Rondonópolis. Professora Jéssica também falou que já acessou a plataforma da Viver. Que legal, hein? A gente já tem muitos professores que já conseguiram acessar a plataforma, dar uma visualizada, uma navegada. A gente vai passar cada card para vocês conseguirem visualizar também aqui da nossa live. Haverá uma lista de presença? Sim, o pessoal da SEDUC vai fixar no chat, nos próximos minutos, uma lista de presença para que vocês possam confirmar a participação. Professora Silvana, especializada Escola Dom Franco Dali Vale, Aripuana, Distrito Conselvan. Bom dia, professores. Eu não sei se vocês estão assistindo individualmente ou se reuniram algum grupo para poder participar de forma conjunta, né? Pode ser que tenha alguma escola que tenha reunido o grupo. Então, muito bom dia para vocês. Escola Militar Tiradentes de Jaciara. Professora Tauana Flaviana Duarte, bom dia. Professora Kívia, assistente educacional de Várzea Grande, da Escola Governador José Garcia Neto. Que legal, professora Suzete já elogiando aqui, o curso é muito bom. Eu imagino que já tenha dado um pontapé inicial aí, que vocês já tenham se familiarizado um pouco com o livro, mas esses encontros são sempre maravilhosos. A gente fica feliz de ter essa conexão com vocês, porque a gente acaba conhecendo um pouco, né, dos nossos colaboradores, dos professores que estão fazendo o curso, e vocês acabam conhecendo também alguns dos autores. Então, sem mais delongas, professora Gil, deu certo aí? Olá, cursistas, tudo certo, tudo resolvido. Olha, a nossa tecnologia ela é excelente, mas em alguns momentos elas nos pega de surpresa. Vamos, então, passar por algumas etapas do que vai acontecer durante essa formação? Nós preparamos, como eu já havia dito, junto com os coordenadores do Mato Grosso, um percurso formativo para vocês, cursista. Então, nesse primeiro momento, hoje, vocês terão acesso a todo o material, conhecendo todo o nosso material físico, que é o nosso livro do TDAH, e também vocês terão acesso à plataforma. O professor Leonardo vai navegar juntinho com vocês, fazer esse percurso por toda a plataforma, onde vocês irão conhecer todos os recursos disponíveis para vocês durante esse percurso formativo. Hoje também nós iremos fazer alguns combinados com vocês. É claro, quando a gente fala em combinados, é porque nós temos algumas datas para serem estabelecidas aqui hoje. Então, eu quero começar a falar com vocês sobre um espaço na plataforma onde vocês terão acesso a um card que vocês podem estar enviando as dúvidas que vão surgir, é claro, durante essa formação.
Essas dúvidas serão respondidas na segunda live, que já vou passar para vocês a data, que nós já temos essa data em nosso calendário. Vocês também terão espaço, o professor Leonardo vai explicar todo o passo a passo de como vocês irão enviar os cases de sucesso. O que seriam esses cases de sucesso? Olha, professor, eu tenho certeza que será também, olha, um momento muito especial quando vocês assistirem lá na nossa terceira live todos esses cases que foram enviados. E é claro, teremos sorteios. E os sorteios serão estabelecidos de acordo com o envio desses cases, que vocês também entenderão todo o passo a passo de como vai funcionar o envio desses materiais. Mas eu quero estabelecer aqui com vocês a nossa primeira data. Claro, a nossa data final para enviar os cases de sucesso será o dia 19 de outubro. Essa será a última data máxima, tá bom? Para que vocês possam participar desse sorteio e também, é claro, né, poder compartilhar com a gente como foi esse percurso, essa formação com esse material tão rico. Vamos avançar um pouquinho? Como vai acontecer, então, o nosso segundo momento, o nosso segundo encontro? Ele vai acontecer no dia 5 de agosto, é claro, nesse mesmo horário que nós estamos nos encontrando aqui agora, mas esse encontro vai ser bem diferente do que vai acontecer aqui hoje. Esse encontro será para responder todas as dúvidas que foram enviadas em nossa plataforma. Teremos um profissional aqui da área para ajudar vocês em algumas dúvidas que pode acontecer, pode surgir no meio do processo, no meio da formação, e nós estaremos aqui para auxiliar você, cursista, no que for necessário. Então, envie lá suas dúvidas que você está tendo ali na aquisição desse conhecimento, e vocês serão respondidos nesse dia 5 de agosto, tá bom? E também, no terceiro, eu acho que avancei um pouquinho a mais. O nosso terceiro e último encontro. Olha, esse dia será muito especial, viu, querido cursista? Porque nesse dia, que já temos datas também, olha, dia 4 de novembro, nesse mesmo horário, nós iremos apresentar para vocês alguns cases de sucesso que foram enviados para nós. Eu acho que esse momento de troca, sabe, onde a gente pode conhecer como foi a experiência do colega, é tão bom isso, é tão gratificante, tão potente isso, e nós queremos que vocês compartilhem com a gente esses cases de sucesso, para que a gente possa também compartilhar com vocês esse momento que eu tenho certeza que será muito especial. Além disso, nós teremos, é claro, o nosso sorteio. Faremos um sorteio muito especial nesse dia, que o nosso professor Leonardo também vai mostrar o passo a passo, os critérios para participar desse sorteio. E também já temos uma data estabelecida para o encerramento do curso, que seria o dia 9 de novembro. Essa data, professor, você que falta entregar algum material, alguma aula que ainda você não assistiu, olha, esse é o prazo. Marque aí na sua agenda que é o último dia para você assistir às aulas, para você enviar todos os materiais ali em nossa plataforma. Olha, querido cursista, eu tenho certeza que esse curso será, assim, muito, muito especial. Será um momento de trocas, um momento de aprendizado, um momento de crescimento. E eu desejo um excelente curso para vocês e vamos aproveitar essa manhã. É com você, Carol. Muito obrigada, Gil, nossa coordenadora aqui do curso TEAR Linhas da Inclusão, Editora Viver. Nós estamos agora, durante os próximos minutos, juntos para aprofundarmos um pouco no conteúdo, conversarmos sobre os temas aí do livro. O professor Tiago, que é psicólogo e vai estar aqui com a gente nos próximos minutos. E a Gil acabou de fazer uma introdução da trilha formativa, dos nossos encontros, falou sobre os sorteios. Eu já vi que surgiu algumas dúvidas ali no chat em relação ao envio. Vai ser feito através da nossa plataforma. E o professor Leonardo volta no final da live
livre para te explicar e te mostrar dentro do site como vocês fazem o envio desses feedbacks para poder participar do sorteio, que a gente não quer ninguém de fora. A gente queria presentear mais, né? Mas a gente sabe que é um pouco complicado. Então, você que está assistindo a gente, quer participar do sorteio, fique ligado até o final da nossa live, da nossa formação, para que você saiba como enviar o seu case de sucesso, o seu feedback para participar do sorteio e para a gente ter esse feedback, essa interação também. Bom dia, professor Kesley. Ele fala ali do Colégio Cívico Militar, Comendador José Pedro Dias. Professora Clarice, está na expectativa dessa formação. Nós também ficamos muito animados quando a gente tem esse contato com vocês. Nós estamos conectados no canal do YouTube da Seduc Servidores Mato Grosso, com mais de 400 professores ligadinhos aqui com a gente nesse primeiro momento. Nós estaremos com um grupo das 14 às 16 horas e das 18 às 20 horas também, que podem participar através do chat. Eu sou a sua porta-voz nesse momento, então se você quiser participar, se você quiser mandar sua mensagem ali através do chat, a gente vai fazer essa ponte entre você e o nosso pessoal aqui da Viver Editora. E, sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Tiago Guzmão, psicólogo que vai estar com a gente nos próximos minutos. Professor, se apresente um pouquinho, conte sobre a sua experiência e vamos conhecer um pouco mais do projeto TEAR Linhas da Inclusão. Olá a todos e todas, é um prazer estar com vocês nesse encontro formativo. Eu me chamo Tiago Guzmão, sou psicólogo de formação, mas também atuo como professor universitário, então compartilho com vocês o gosto, o interesse, o desejo da gente estar ali na educação, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Eu tenho doutorado na área de Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Universidade Federal de São Paulo e trabalho também no dia a dia do consultório, junto também a escolas, assessorando ali a inclusão, o processo mesmo de integração dos meus pacientes com autismo, com TDAH, com outras condições do neurodesenvolvimento. É um prazer estar aqui com vocês nesse convite feito pela Seduc para que a gente possa tratar justamente desse tema tão essencial na educação, que é a inclusão de pessoas que apresentam diversas trajetórias e perfis de aprendizado diferenciados. Muitas vezes a gente encontra uma expressão que traduz um pouco isso, que é o conceito de neurodiversidade. O que a gente chama de neurodiversidade hoje em dia? Esse conceito ele não é aplicado somente àquele aluno que está dentro do transtorno do espectro do autismo, ou que apresenta um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou mesmo outras condições do desenvolvimento. Neurodiversos somos todos nós, porque cada cérebro ele é único. Apesar da gente ter um conhecimento básico sobre como funciona o cérebro no geral, ou seja, as suas estruturas, as suas conexões, essa potente máquina ou órgão que nós possuímos dentro do nosso corpo, que nos permite dar significado para o mundo, nos permite enxergar com colorido, com sentimento as coisas, com motivação, com interesse pelaquilo que a gente vai aprender, esse cérebro, ele é esculpido pelas nossas experiências. E nesse sentido, cada aluno, cada pessoa é singular. O conceito de neurodiversidade traduz bastante essa ideia, porque ela trata desses perfis de funcionamento cognitivo, ou seja, dos processos de atribuição de significado, de representação do mundo. Então, cada um tem uma atenção direcionada para determinados focos de interesse, cada um utiliza de uma determinada forma a sua memória, né? Coletando fatos, acontecimentos, construindo a nossa narrativa pessoal e coletiva de vida. Cada um utiliza também as suas funções de organização, de planejamento, de autocontrole, de autorregulação das nossas emoções e dos nossos comportamentos diversos.
Então, por que existiria uma única forma de aprendizagem? Se somos neurodiversos, a aprendizagem tem que refletir justamente essa qualidade. Assim, não existe uma única maneira certa da gente pensar. Não existe somente um caminho para o aprendizado. Não existe somente um padrão de comportamento a ser atingido, né? Então, a perspectiva da neurodiversidade, ela se refere justamente a esses diferentes perfis de se comportar, de aprender. E isso tem uma relação muito íntima com o nosso curso, o TEAR, Trilhas Formativas da Inclusão. Porque é justamente essas diferentes tramas que compõem, que nos atravessam o comportamento, seja aquele aluno que possui uma condição do neurodesenvolvimento específica, seja os nossos alunos no geral, todas essas tramas, elas se entrelaçam e compõem esse tecido muito rico, muito diferenciado, que é o tecido social da nossa sala de aula, da nossa escola e, consequentemente, da comunidade da qual a gente faz parte. Quem primeiro cunhou esse termo neurodiversidade foi a socióloga australiana Judith Singer. Ela utilizou essa palavra pela primeira vez ali no final da década de 90, em 1998, para reconhecer justamente essa característica fundamental de que o cérebro de cada pessoa se desenvolve de uma maneira única. E é justamente esse cérebro único que a gente vai tentar compreender, que a gente vai tentar entender aqui juntos. Como será que esse cérebro, que ao mesmo tempo é singular, que ao mesmo tempo é único, ele pode funcionar de determinadas formas se aquele aluno apresenta uma condição do neurodesenvolvimento especial, como é o caso daqueles alunos que estão no transtorno do espectro do autismo. Mas é um termo que a própria Judith Singer não queria que se restringisse às pessoas dentro do espectro do autismo, porque são muitas as condições neurodiversas. A gente pode incluir aí aquele aluno que apresenta o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, como uma condição neurodiversa. O aluno que apresenta uma dificuldade específica de aprendizagem, como a descalculia, aquela dificuldade persistente no aprendizado da matemática, no desenvolvimento de competências numéricas nesse aluno. Aquele aluno que apresenta o transtorno específico de aprendizagem da leitura e da escrita, também chamada de dislexia, né, que tem essa dificuldade persistente com o domínio da leitura, da escrita. O transtorno do desenvolvimento intelectual, né, aquelas crianças que apresentam muitas vezes uma dificuldade no desenvolvimento da cognição global. Aquelas condições genéticas que muitas vezes cursam com algumas dificuldades relacionadas a certos comportamentos, a certos padrões de desenvolvimento cognitivo, como na síndrome de Prader-Willi, na síndrome de Tourette, uma questão mais comportamental, na síndrome de Williams, de George, na síndrome de Down. Então, são muitas as condições neurodiversas que compõem a população de alunos e que, consequentemente, atravessam aí os nossos ritmos de ensino, de aprendizagem. Bom, então, quando nós estamos falando dessa neurodiversidade, a gente está falando dos alunos e das suas diferenças. Essas diferenças que nos chegam, não é, caros cursistas, dentro da sala de aula. Aquela diferença no comportamento, aquela diferença que muitas vezes não é característica de um transtorno do neurodesenvolvimento, de algum problema psicológico, mas que vem também das diferenças culturais, sociais, que atravessam e compõem a cidadania, o chão da escola.
No caso do aluno com transtorno do espectro do autismo, essas diferenças marcantes, elas são conhecidas. Elas vão se expressar na comunicação, no desenvolvimento das habilidades linguísticas desse aluno. Elas vão se expressar na aprendizagem, porque a linguagem traz impactos para o processo de aprendizagem, para o processo didático-pedagógico que se desenvolve dentro da sala de aula, para a partilha ali que esses alunos farão do conhecimento que está sendo construído, que está sendo adquirido com os pares, com os professores, com os outros profissionais da educação. E essas diferenças vão se expressar também nas peculiaridades que compõem o comportamento desses alunos. Então, essas diferenças marcantes, elas vão aparecer na motivação social, na sensibilidade sensorial desses alunos, no padrão de interesses para a gente alcançar ali uma motivação, para a gente conseguir manejar o foco, a atenção desse aluno. Elas vão se manifestar em todos esses elementos. Elas vão se manifestar também, às vezes, em alguns comportamentos que a gente vai até ter dúvida de qual é a função desse comportamento dentro da sala de aula. Porque, às vezes, aquele comportamento, quando ele é uma estereotipia, como a gente chama, né, um movimento repetitivo, ou uma vocalização que parece não ter sentido, ela gera na gente dúvidas sobre o que esse aluno está tentando expressar, por que ele está apresentando esse padrão de comportamento. Então, cada um desses processos de comunicação, aprendizagem e comportamento precisam ser compreendidos, precisam ser entendidos para que eles possam favorecer as condições de aprendizagem desse aluno e não se tornarem obstáculos ali muito limitantes no seu processo de aprendizagem. Mas não é só o aluno com autismo que vai ter as suas peculiaridades de comunicação, de comportamento, de aprendizagem. É todos os alunos que compõem a nossa sala de aula. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma outra condição neurodiversa que traz dúvidas e desafios específicos para a sala de aula, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o chamado TDAH, a gente entende que aqui há outras características cognitivas, outras características comportamentais que marcam essas diferenças no aluno. Por exemplo, o aluno com TDAH tem como característica, muitas vezes, um padrão de desatenção. Essa atenção desse aluno que muitas vezes o dispersa dali, da aula, da atividade que está sendo desenvolvida. Essa atenção que faz com que a mente desse aluno vá para outros temas, para outras situações, e não para aquilo que às vezes está sendo o foco do aprendizado no momento. Esse comportamento que muitas vezes vai se manifestar como uma agitação interna, ou como uma agitação mais expressiva, psicomotora, de um balançar de pernas, de um remexer-se na cadeira, de tentar utilizar com as mãos algum objeto, dessa impulsividade que pode fazer com que esse aluno fale sem pensar determinada coisa, não consiga esperar a sua vez, o seu turno na comunicação ou nas atividades, mesmo nas brincadeiras, nos intervalos. Então, são outros padrões de comportamento. Muitas vezes também o aluno com espectro do autismo apresenta também o TDAH e até outras condições coexistentes, como ansiedade, depressão, quadros de baixa autoestima, de outras questões emocionais. Então é muito importante a gente compreender essas diferenças, porque elas atravessam o nosso fazer pedagógico. Assim, alunos com TEA,
com TDAH e outras condições neurodiversas, eles apresentam uma gama forte, não só dessas diferenças marcantes, mas também de pontos fortes, de habilidades, de necessidades, de desafios. Sem que a gente queira estereotipar, por exemplo, os alunos com TEA ou com TDAH, a gente encontra, por exemplo, muitos desses alunos com um engajamento muito forte no seu tema de interesse. E nesse tema específico de interesse, às vezes a gente chama isso de hiperfoco, a gente vai percebendo uma paixão dentro desses alunos. E isso pode ser uma fonte também de habilidade, pode ser um ponto de ancoragem importante no processo de aprendizagem. Usar esse interesse, essa paixão, esse tema de hiperfoco, para que ele possa se expressar em outras aprendizagens, em outras disciplinas para além daquele interesse de foco. Então esse aluno tem um interesse muito grande em astronomia, por exemplo. Como é que eu posso unir esse interesse que ele tem em astronomia, que pode ser um tema da física, da geografia, das ciências, para que também ele aprenda algum conceito na área da matemática, para que ele também consiga explorar o universo da língua portuguesa, da filosofia e etc. Então, eu posso usar esse ponto forte de conexão, de hiperfoco nesse aluno, para também convidar e direcionar o comportamento dele, a aprendizagem dele, para as outras disciplinas escolares. Da mesma forma, esse aluno com TDAH, que às vezes pode ser muito impulsivo, muito agitado, a gente pode direcionar essa energia desse aluno para assumir uma liderança, para trabalhar com um processo mais expressivo na hora de trazer ali o conhecimento que ele está aprendendo, que ele está adquirindo, para que ele traga também criatividade para o processo, o pensar em outras perspectivas, o pensar divergente, né? Esse estilo de aprendizado divergente que muitas vezes combina com o aluno com TDAH. Então, não são somente diferenças marcantes e dificuldades, são também pontos fortes que a gente pode ancorar o desenvolvimento de outras habilidades. Bom, quando nós estamos falando, né, do TA, dessas trilhas para a inclusão, a gente está falando do conceito mais amplo de inclusão educacional. A gente sabe que a educação, ela é um direito universal, um direito fundamental de toda criança, de todo jovem. Então, essas crianças, esses jovens, eles precisam ter o direito garantido a estarem dentro do ensino regular, a fazerem parte da comunidade escolar, da sua sala de aula, da escola a qual eles pertencem, do coletivo mais amplo do qual eles fazem parte. A educação, enquanto um direito universal, ela é o principal caminho, o principal instrumento para a construção da cidadania, desse sujeito autônomo, desse sujeito capaz de aprender e de se desenvolver. A gente está falando de garantir uma igualdade de oportunidades. E essa igualdade de oportunidades no ensino pressupõe, sim, que o ambiente educacional dê os recursos, os suportes necessários para esses diferentes perfis de aprendizagem, que compõem o aluno com TEA, o aluno com TDAH, o aluno com outras condições e necessidades. O direito não só a acessarem o ambiente da sala de aula, a se matricularem na escola, mas também a permanecerem nesse espaço. Porque não adianta a gente permitir que esse aluno acesse aquele ambiente, mas ele não esteja integrado
de fato, a esse ambiente. Ele não esteja, de fato, sendo envolvido nas diferentes atividades, nos diferentes objetos de aprendizagem, nos diferentes processos e espaços participativos dessa escola. Para que a gente consiga, então, garantir a aprendizagem de todos os alunos. É uma forma da gente promover equidade, ou seja, a gente dá a cada um somente o que for o necessário para que usufruam das mesmas oportunidades de acesso, permanência e desenvolvimento. Isso porque, dentro da política de inclusão, a gente entende que a diversidade humana é o maior valor social que todos nós possuímos. Se a gente exclui esses alunos, a gente está excluindo a própria diversidade que compõe o humano, a própria diversidade que compõe o cérebro humano, as nossas condições biopsicossociais. Então, reconhecer e promover a diversidade por meio da educação é o principal daquilo que a gente chama de inclusão educacional, garantindo, então, acessibilidade, incentivo, também no desenvolvimento dos recursos, sejam tecnológicos, pedagógicos, formativos para isso, combatendo também os preconceitos advindos disso, o capacitismo, né, que faz com que a gente enxergue só as dificuldades nesses alunos, ou às vezes aponte somente obstáculos para que eles não estejam fazendo parte daquele contexto escolar, daquela sala de aula. Então, também a educação inclusiva nos permite combater esse capacitismo, essa discriminação de variadas formas. E aí, a gente quer também trazer aqui, né, professores, cursistas, as diferentes abordagens educacionais, as diferentes ciências que acabam cruzando a ciência pedagógica, a ciência da educação, porque a gente sabe que educação e saúde podem andar lado a lado. Elas podem fazer várias trocas entre si, compartilhar conhecimentos, uma mobilizar e desafiar a outra naquilo que ela pode complementar, naquilo que ela pode potencializar a inclusão de todos os nossos alunos. E é por isso que algumas dessas abordagens que eu vou trazer aqui para vocês, elas nascem de diferentes cenários e contextos, do cenário tecnológico, do cenário pedagógico, do cenário psicológico, mas elas compõem parte dessa abordagem educacional inclusiva. De modo geral, né, os objetivos educacionais, sejam para os alunos com TEA, com TDAH ou com outras condições neurodiversas, incluem a gente trabalhar as habilidades cognitivas desses alunos, as habilidades do pensar, né? As habilidades acadêmicas, os diferentes conhecimentos, competências, habilidades que esses alunos adquirem, o apoio ao desenvolvimento dos processos de comunicação e de linguagem, o incentivo ao comportamento social apropriado, competente, favorecedor ali de relacionamentos sociais. Algumas das abordagens, por exemplo, que a gente pode somar no trabalho com os alunos neurodiversos, incluem a análise do comportamento aplicada, chamada ABA, o desenho universal para a aprendizagem, o DUA, e a aprendizagem socioemocional. Existem diversas outras. Eu quis enfatizar essas três, porque elas trazem uma potência muito interessante na nossa trilha formativa aqui do TEAR. Então, quando a gente está falando da análise do comportamento aplicada, a gente não está falando de uma abordagem educacional. A gente está falando da ciência do comportamento, ou seja, de um conjunto de leis, princípios, procedimentos e estratégias que vêm da maneira como a ciência do comportamento aplicada entende o comportamento humano. O comportamento humano é tudo aquilo que a gente faz,
é tudo aquilo que a gente pensa, é tudo aquilo que a gente expressa. E isso, que é o conceito amplo de comportamento, ele tem uma relação muito fina, uma relação muito próxima, muito ajustada ao contexto, ao ambiente. Então, todo comportamento se manifesta em função de um ambiente. Reage-se a esse ambiente e esse ambiente também responde a esse comportamento. Então, é algo recíproco, dinâmico, interativo. Quando a gente compreende esses princípios, a gente começa a delinear algumas estratégias de intervenção, de curso de ação frente a certos comportamentos. Então, o ABA, ela ajuda dentro da educação das crianças com transtorno do espectro do autismo, com outras condições neurodiversas. Ele se baseia nessa premissa de que os comportamentos, eles são aprendidos, ou seja, a gente não nasce com todos os comportamentos definidos, prontos, delimitados pela nossa genética, né? Esses comportamentos, eles vão sendo construídos na interação com o ambiente, com as outras pessoas. Por isso, eles podem ser moldados pelo meio e também através da aplicação sistemática desses princípios comportamentais. Um exemplo muito claro de estratégia dentro do ABA é o ensino por tentativas discretas, que é um método de aproximação sucessiva de um determinado comportamento-alvo. Eu quero que o meu aluno ele preste mais atenção na aula, não se disperse tanto. Eu posso fazer um ensino por tentativas discretas, me aproximando deste comportamento-alvo, que eu preciso definir bem, que é o aluno prestar atenção. O aluno prestar atenção dentro de que período de tempo? O que vai me demonstrar que esse aluno está prestando atenção? É a direção do olhar dele, aquilo que eu estou falando, apresentando ou fazendo? É a direção do olhar dele e também das atitudes dele frente a uma tarefa, uma atividade que eu preparei, que eu desenvolvi para aquele momento? Então, eu preciso ir aproximando este aluno dessa atividade ou desse engajamento atencional para a minha aula. Para isso, eu vou precisar de instruções explícitas, claras. Eu vou precisar reforçar o comportamento quando este aluno, quando os alunos estão direcionados, por exemplo, para o material ali que está sendo exposto ou para a atividade que está sendo trabalhada. E sempre ir ajustando esse comportamento. Isso ensina uma série de novas habilidades, porque a gente divide um comportamento complexo, extenso, em partes pequenas. E quando a gente já conseguiu conquistar aquela primeira parte, que seria esse direcionamento do olhar, ou esse screen, né, esse aluno olhar, folhear o material, a atividade, pegar ele, eu posso ir para a próxima etapa. Eu posso ir para o próximo aspecto que eu preciso do engajamento dele naquela atividade. E assim ir reforçando. Claro. Eu tenho 2 recados importantes para dar. Ali no chat, o pessoal da Seduc já fixou o link da lista de presença, então para vocês poderem registrar a presença aqui na nossa formação. E na tela tem um QR Code também que direciona para esse link de presença, se vocês quiserem já registrar. O pessoal está perguntando do nosso material de apresentação que o professor está usando para fazer essa palestra para vocês. Foi feito por ele mesmo. A gente vai fazer com que esse material chegue até vocês de alguma forma, compartilhando aí com o pessoal da Seduc, da secretaria. Eu sei que às vezes fica pequenininho ali, a gente não consegue fazer leitura, a gente tenta pôr em tela cheia para que vocês possam conseguir visualizar, mas vai chegar em vocês em algum momento. Essa apresentação a gente vai disponibilizar para que vocês tenham em mãos. Essa live vai ficar gravada aqui no canal da Seduc, se vocês quiserem rever depois, não tem problema. A gente vai estar
retransmitindo em 2 outros momentos hoje durante o dia, mas eu queria agradecer vocês, professores aí do Mato Grosso. Estamos conectados com mais de 470 professores, participando ali no chat, comentando, elogiando o nosso material. Professora Ledilian Ramos falou que o material é ótimo, que a nossa live está excelente. A gente fica feliz. Teremos aí também falando um pouco sobre a nossa plataforma, que é esse Plus que a gente oferece para quem trabalha com o nosso material, TEAR Linhas de Inclusão. A gente quer que vocês continuem participando e eu vou devolver a palavra então para o professor Tiago. É com você. Obrigado, Carol. Nossa, bom saber, né, que temos tantos cursistas conosco hoje. Sinal, né, de que esse é um assunto de grande expectativa para todos nós, né? Então, falei um pouco sobre essa questão da análise, né, do comportamento aplicado. Essa é uma área de especialização, de aprofundamento de conhecimentos importante, principalmente quando a gente lida com diferentes padrões de comportamento dentro da sala de aula. Então, não é coisa só de psicólogo, tá? Pais, professores, podem, através desses princípios do comportamento, entender muitas coisas, seja do comportamento do filho, da filha, do seu aluno, da sua aluna. Outra abordagem, né, que se soma a essas trilhas de inclusão é o desenho universal para aprendizagem, ou DUA. O desenho universal para aprendizagem, ela é uma abordagem educacional. Inicialmente, ela se desenvolveu num contexto de tecnologias assistidas, né? Ou seja, dentro de um desenvolvimento de recursos, de mídias, numa tentativa lá nos anos 80 de aplicar, né, essas mídias, esses diferentes recursos, depois nos anos 2000 do computador para a área da educação, para a área de despertar potenciais de aprendizado nos alunos através dos recursos tecnológicos. Mas pouco a pouco, esse desenho universal de aprendizagem foi saindo dessa fronteira mais delimitada das tecnologias assistidas e entendendo que são princípios mais amplos que envolvem o conceito de tecnologia inclusiva, né? A tecne, nesse sentido mais prático, nesse sentido do conhecimento aplicado sobre como o aluno aprende e o que pode favorecer as diferentes formas de aprendizagem. Então, hoje, o desenho universal de aprendizagem é uma abordagem que promove inclusão, diversidade, equidade, baseada em princípios da neurociência, das ciências da informação, da tecnologia e também das ciências cognitivistas. O que o desenho universal de aprendizagem fala, né? Primeiro, ela tenta traduzir para o campo da educação um conceito das neurociências, né, de que o cérebro ele é composto por diferentes sistemas que estão processando informação afetiva, cognitiva, motivacional, de expressão de ação, de comportamento no sujeito aprendente. Então, ele vai nos dizer, por exemplo, que a gente possui essas 3 redes. A rede do reconhecimento é a primeira rede, é a rede em que a gente tem contato com um objeto de aprendizagem, que a gente tem contato com a fala do professor, ou que a gente tem contato com um material auditivo, visual, com aquilo que está sendo mostrado para a gente, com aquilo que a gente está sentindo, se tem um elemento tátil no meio dessa aprendizagem. Então, ela vai entender que o cérebro, ele aprende, ele dá mais significado para as coisas se o conteúdo é apresentado de múltiplas formas de representação. Uma representação que combina o auditivo com o visual, com o tátil, com o somestésico, com o movimento desse aluno. Então, quanto mais a gente consegue envolver esses recursos sensoriais, melhor a gente vai codificar aquela informação
e aprender, mais a gente vai alcançar alunos com diferentes perfis de aprendizagem, né? Porque envolve essa integração sensório-motora no aprender. Então, às vezes, aquele aluno está com uma dificuldade, por exemplo, de aprendizagem das letras, mas ele só está vendo as letras por meio da visão. E aí a gente vai trabalhar o movimento dessa letra, a gente vai trabalhar com alfabeto móvel, com alfabeto com texturas diferentes. Então a gente está alcançando outros níveis de representação. Há alunos que preferem aprender muito ouvindo a explicação do professor. Há alunos que gostam de assistir vídeos depois da aula. Há alunos que gostam de ler os materiais que são produzidos para reforçar o seu aprendizado, as suas conexões. Então, quanto mais meios a gente prover para esse aluno dentro do desenho universal de aprendizagem, mais condições a gente vai ter de alcançar uma aprendizagem com significado para aquele aluno, né? Então, esse é um dos pilares do desenho universal de aprendizagem, múltiplos meios, múltiplas representações, porque trabalha com esse potencial das redes cerebrais de reconhecimento, córtex visual, córtex temporal, parietal e a integração desses elementos. Aí a gente tem a outra rede, né, que é a rede do sistema límbico, essa rede mais motivacional afetiva, que envolve as áreas mais internas do nosso cérebro, amígdala, sistema de recompensas, né, também chamado de núcleo accumbens, as conexões dessas áreas com o nosso córtex pré-frontal, que ajuda a regular essa motivação frente a um objetivo, frente a uma execução de uma atividade no tempo, né? Ou seja, com prazos, com tempo delimitado. Então, essa rede afetiva nos fala o quê? Que a aprendizagem tem que ser interessante, que a aprendizagem tem que mobilizar o interesse do aluno, tem que mobilizar também aquilo que este aluno já traz de bagagem anterior. Porque é isso que vai dando motivação, sentido nesse aprender. É também a gente administrar os reforçadores para o comportamento. Não pode ser só a nota o reforçador, né, para aquele comportamento de aprendizado. Às vezes é o elogio, é a descoberta, é a curiosidade, é a possibilidade de eu ver e ser visto pelo outro. Isso favorece o engajamento. E a rede de expressão e ação, as redes mais executivas do cérebro, que envolvem principalmente o nosso lobo frontal. Então, permitir também que esse aluno expresse o seu conhecimento, o seu aprendizado, de diferentes formas. Alguns gostam de apresentar trabalhos orais, outros gostam de escrever mais, outros gostam de dramatizar, outros gostam de poder apresentar isso numa forma visual, de desenho, gráfica, ou mesmo modelada, né, com maquetes, com outros recursos expressivos. Então, isso envolve essa rede executiva. Além disso, ensinar o como aprender é tão fundamental quanto ensinar o conteúdo ou queira aprender. Então, esse como aprender, essa metacognição, né? Ou seja, como é que eu aprendo, como é que eu gosto de aprender, como é que eu posso aprender outras estratégias compartilhando com o meu colega o que eu fiz, o que eu pensei, envolve essa rede de expressão, de ação, essa rede executiva. Então, o desenho universal de aprendizagem traz todas essas possibilidades de integração. E a outra abordagem, também muito importante, especialmente no século XXI, e que a gente fala muito sobre ela, que é o da aprendizagem socioemocional. A gente não pode reduzir a educação a apenas aquisição de conhecimentos. A aquisição de conhecimento é importantíssimo. O conhecimento é algo extremamente valioso.
A gente aprender as diferentes linguagens, seja a linguagem numérica, seja a linguagem gráfica, seja as línguas, as diferentes expressões linguísticas, orais e escritas, é um conhecimento fundamental da nossa espécie, da nossa civilização, do nosso marco civilizatório. Mas a educação não se resume a isso. A educação é agir sobre o mundo, é interagir com o outro, é se conhecer e se perceber. E aí é que envolve o conceito da aprendizagem socioemocional. A gente precisa, ali no nosso fazer pedagógico, entender e gerenciar as nossas emoções, estabelecer relacionamentos saudáveis com o outro, conseguir direcionar o nosso comportamento para focos, para metas, para desenvolvimento de relações positivas, de uma tomada de decisão mais responsável. E aí a aprendizagem socioemocional se soma a esse objeto educacional do conhecimento. Algumas das principais competências socioemocionais, elas incluem, por exemplo, no modelo do Casel, que é um modelo muito influente, o autoconhecimento, né? Eu conhecer a mim mesmo, eu conhecer, por exemplo, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas habilidades, né? Quem eu sou enquanto aluno, a que família eu pertenço, as diferenças e respeitar essas diferenças faz parte desse autoconhecimento. A relação que tem o meu pensamento com o meu comportamento, com as minhas emoções. Envolve como competência socioemocional a autorregulação, né? A autorregulação envolve tanto identificar a minha emoção, quanto aprender a modular esta emoção, aumentando ou diminuindo a intensidade da minha resposta emocional quando é apropriada para situações, para o administrar e lidar com os estressores, com as pressões do ambiente, sejam as pressões positivas, sejam as pressões negativas. Então, essa autorregulação envolve autocontrole. Por exemplo, para que eu não me envolva ali em comportamentos problemáticos, né, em comportamentos socialmente desviantes. A consciência social, né, de eu entender as regras, o porquê dessas regras, agir conforme o comportamento combinado, estabelecido para que haja um bom clima dentro daquele ambiente, por exemplo, dentro do ambiente da sala de aula. A empatia, né, que envolve essa consciência social. As habilidades de relacionamento, iniciar, manter conversas, ouvir o outro, conseguir me expressar frente às outras pessoas. A tomada de decisão responsável, né? Essa habilidade que me faz fazer melhores escolhas, entender as vantagens e desvantagens no meu agir, entender se esse meu agir está compatível com os meus valores, está de acordo com as metas que eu estabeleço, que eu já incorporei para mim. Então, as competências socioemocionais também é uma potência dentro dessa trilha formativa da inclusão. Professor Thiago. Diga, Carol. Tem uma professora aqui que usou um exemplo bem legal, eu queria contribuir aqui para você saber. Deixa eu achar que o chat está correndo tanto que eu acabei até perdendo. O pessoal pedindo o material, né, da apresentação, vai ficar disponível para vocês, a gente vai mandar para a secretaria. Deixa eu só... Ela falou assim, professora Daliane, utilizei, por exemplo, um método multissensorial para alfabetizar um aluno autista e os resultados foram ótimos. Olha só. Olha que bacana essa experiência, hein? Tem tudo a ver com o desenho ali universal de aprendizagem, né? As redes de reconhecimento. Pois é, à medida que você ia falando, ela colocou ali a contribuição. Se você, professor, tem algum exemplo prático do que você tem trabalhado aí na sua sala de aula, ou se você quiser tirar alguma dúvida, pode escrever ali que eu interrompo mais o professor Thiago, né, professor? Sem problema, isso só soma aqui, né? Exatamente. A nossa live. Muito bem, Carol. Voltando, né, a esses conceitos que a gente está abordando, eu gosto muito dessa fala do professor Walter Eugênio,
que ele diz, né, a neurodiversidade é a riqueza dessas diferentes formas de pensar, de aprender. É essencial que cada aluno, com a sua singularidade, seja valorizado e apoiado no seu processo único de desenvolvimento. Então, ela traduz muito a essência disso que a gente está falando, né? Cada aluno vai trilhar o seu próprio processo de desenvolvimento, mas cabe a gente ter um olhar sensível para que dentro das nossas ações pedagógicas a gente respeite e considere as diferentes formas de pensar, de aprender, né? Considere a singularidade desse aluno. E aí vamos falar um pouco daquelas dificuldades, né, colegas, professores, cursistas, que a gente vê o aluno apresentar ali e trazer como um desafio no nosso fazer pedagógico. Por exemplo, o aluno com TDAH, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem algumas dificuldades comuns que aparecem na etapa, por exemplo, da educação infantil, do ensino fundamental, nos anos iniciais. Por exemplo, a dificuldade para manter a atenção sustentada, ou seja, manter essa atenção ao longo do tempo. E alguns alunos, essa atenção sustentada, ela vai ser muito pouca, né? Alguns podem manter por 10 minutos a atenção, quiçá por 20 minutos, e essa atenção sustentada chega uma hora que ela decai, que ela se dispersa, e aí esse aluno vai procurar uma outra coisa, pode ser interna, né? Pode ser um pensamento, uma ideia que lhe veio, pode ser um estímulo externo que desviou a atenção desse aluno, um barulho que ele ouviu, algumas pessoas passando pelo corredor próximo à sala de aula, algum colega que fez alguma gracinha próximo a ele. Então, isso vai trazendo uma dificuldade para sustentar ainda mais essa atenção. Não é que as crianças, de modo geral, consigam manter uma atenção plena por horas, por exemplo. Nenhuma criança vai conseguir isso, nem o adulto vai conseguir manter essa atenção. Veja a gente quando está, né, assistindo um vídeo longo ou uma aula longa, a nossa atenção ela vai percorrendo uma determinada curva, né? Ela vai subindo, aí a gente está com a atenção plena, ela vai decaindo, e esse ciclo novamente se retoma. Só que, às vezes, esses intervalos de queda atencional são menores em quem não possui um déficit de atenção. Mas quando você tem um déficit de atenção, essa curva ela é mais acentuada, é mais... o vale dessa queda atencional dura mais tempo, até que haja novamente esse reengajamento. Sobretudo quando as tarefas são longas, pouco estimulantes para esse aluno. E aí a gente vai notando também que não é só a atenção à dificuldade desse aluno com TDAH, é também a maneira como ele usa o seu material, organiza o seu material, compreende e tem uma percepção de tempo diferenciado. Então, é muito comum o aluno com TDAH, a pessoa com TDAH, achar que tem muito tempo, então superestimar o tempo, enquanto está fazendo uma prova, por exemplo. Quando ele vai ver, não passou da terceira questão, das 10 que tinham ali na prova, porque ele achou que ainda faltava muito tempo para terminar. Então, ensinar esse aluno a olhar para o tempo, a ter recursos visuais de tempo, cronômetros, times, próximo a esse aluno, no ambiente da sala de aula, e sinalizando para o aluno, olha, gente, falta 15 minutos para terminar a atividade, falta 10 minutos agora, falta 5, é uma forma de ir regulando. Se for, de repente, até um pouco aversivo para esse aluno ficar ouvindo o tempo que falta para terminar, você pode, por exemplo, colocar esse tempo no quadro e ir apagando aos poucos esse tempo.
ou ir acrescentando algum elemento que vai mostrando que o tempo está percorrendo, né? Então, ó, já foi uma bolinha, já foi uma segunda bolinha, daqui a mais 2 bolinhas, a gente chega ao término dessa atividade. Então, seja um recurso visual analógico ou exatamente um cronômetro, é uma forma de ir ensinando essa percepção do tempo, ensinando a manejar essa dificuldade. Há dificuldade em esperar pela vez, em seguir certas regras implícitas, como, por exemplo, quando um fala, o outro ouve, né? Existe a ação nesse momento que está com você, agora a ação está com o colega, agora é a sua vez de ler um trecho, agora a vez é do colega. Então, isso precisa ser muito explícito, muito claro. E toda vez que essa dificuldade se manifestar, a correção deve ser suave, para que aquele aluno não se sinta desviante dos demais, não se sinta ali com a sua autoestima rebaixada. Então, às vezes, um toque no ombro pode sinalizar isso. Se é uma criança muito pequena, a gente pode usar algum material visual de apoio. É muito famoso, por exemplo, o método das boquinhas, né, e das orelhas. Então, os alunos recebem ali o desenhozinho de uma orelha e cada um vai segurando essa plaquinha da orelha. E só tem uma plaquinha da boquinha, por exemplo, que é para aquele aluno que está na vez dele de falar. Então, enquanto um está com a placa da boquinha, os outros estão com a placa da orelhinha, por exemplo. E assim vai se alternando os turnos de fala. Há muitas vezes uma dificuldade em ajustar a fala ao contexto. Então, é um aluno que vai falando muito rápido, ou então ele vai perdendo a atenção durante a conversação, e às vezes ele está perguntando aquilo que já foi falado lá atrás, né? Ou perguntando de novo a mesma coisa. Então, ir situando os alunos durante a aula é muito importante. Gente, estamos falando sobre tal coisa. Haver títulos, né? Por exemplo, se é um material com slides, você é um professor do ensino fundamental, anos finais, do ensino médio, os títulos dos slides ajudam, o roteiro da aula ajuda o aluno a ir se situando, a saber que a gente já passou daquela etapa, daquele momento, para que ele não se perca nesse processo. Esquece com muita frequência esse aluno as instruções orais, então é muito importante a gente não limitar a instrução que a gente passa na sala de aula à instrução oral, porque há uma dificuldade muitas vezes nessa atenção auditiva, em usar essa memória que a gente chama memória de trabalho, né, a alça fonológica dessa memória de trabalho, ou seja, a parte auditiva dessa memória, porque se a instrução é muito longa e oral, esse aluno vai perder informações. Então, toda instrução que for passada na forma oral, é importante ela ter uma versão escrita, ela ter uma versão para ficar com aquele aluno. Assim, as dificuldades de lembrar, ou da gente ter que ficar dizendo, lembra, gente, eu falei com vocês, eu avisei que era para trazer o material na próxima aula. A gente reduz as chances desse aluno se perder, ficar sem o material. Isso não ajuda só o aluno com TDAH, a gente vai vendo que isso economiza também recursos cognitivos e muitas dificuldades comuns de vários alunos, que por N razões, mesmo não tendo um TDAH, esquecem, não mantêm o foco atencional, não acompanham instruções orais extensas, não conseguem aguardar a sua vez nas situações. Na etapa do ensino fundamental aí, anos finais e ensino médio, quais são dificuldades comuns, né, que vão aparecer nesse aluno com TDAH? A dificuldade agora na priorização, que é uma função cognitiva mais superior, né, que é a gente ter essa capacidade de dizer, olha, isso aqui é essencial, isso aqui é desnecessário, isso aqui agora é urgente, isso aqui agora não é tão urgente, isso aqui é muito importante, isso aqui não é tão importante. Então, a priorização
é um elemento importante ali, que esse aluno muitas vezes tem dificuldade. Ai, professor, eu acabei ficando muito naquele capítulo do livro, e eu esqueci que tinha os outros capítulos. É que eu achei tão interessante aquilo que estava se falando ali, que eu me perdi do restante, eu não consegui separar o que era importante. Então, essa dificuldade na priorização aparece também. Né? Professor Tiago. Diga, Carol. Olha, a professora Maricelma falou o seguinte: trabalho com 2 estudantes TEA e quando fazem prova eu faço esse painel cronológico do tempo e eles adoram. Que legal. A sua dica lá sendo colocada em prática já. Pois é, e com certeza sim, né, professores, cursistas, vocês já usaram muitas dessas estratégias, conhecem muitas dessas estratégias. Isso que é legal, a gente ter esses momentos de partilha, né, para também, assim, ao dividir com os outros colegas, quem sabe seja aquele insight que faltava para lidar com determinada dificuldade no nosso aluno, não é verdade? Então, fazer essa rotina da aula é muito importante. Que legal, professora, que você utiliza esse recurso com seus alunos e ele mostra essa efetividade, né, Carol? Professor, a professora Daliane, que comentou já num outro momento, ela falou que descobriu que esse aluno TEA dela se autorregula com o desenho. Como Olha. Ele mesmo diz para ela, desenhar me deixa tranquilo. Então, ela usa dessa estratégia também que ela já percebeu ali com o aluno, né? Tá vendo como é importante a gente conhecer o nosso aluno, a gente entender o comportamento do nosso aluno, né? Então, esse entendimento é algo que vocês vão ver muito no TEA, vocês vão ver muito no livro do TEA. O quanto que é importante a gente entender cada um daqueles comportamentos que às vezes caracterizam o autismo, mas que a gente às vezes pode interpretar esse comportamento como um comportamento difícil, quando na verdade é parte da própria forma de regulação daquele aluno, né? Então, a professora aí, ao observar que o desenho ajudava esse aluno a se tranquilizar, não interpretou esse desenho como uma tentativa de fuga da sala de aula, de não querer fazer, ou de fazer corpo mole. Ela entendeu que é parte da regulação desse aluno e que, em vez de atrapalhar, pode ajudá-lo. Pode, inclusive, oportunizar o acesso, a permanência dele dentro da sala de aula. Esse entendimento, o TEA, Trilhas da Inclusão, traz muito e é importante, né? A gente vê expresso dessa forma, como a professora nos trouxe. Professor, agora o pessoal se animou e eu tô gostando aqui dos comentários. Gosto assim, Carol. Tem um comentário e uma pergunta. A professora falou que usa essa estratégia da questão do horário de aula. Ela trabalha com 2 alunos TEA, sendo um deles não verbal, ambos não alfabetizados no 9º ano do Fundamental 2. A gente sabe que o desafio é grande, mas com bastante capacitação, bastante paciência, conhecimento, a gente consegue alguns resultados, né? Agora a professora Fabíola falou, como ficam as avaliações aplicadas, por exemplo, a prova plural para alunos com TDAH? É difícil eles acompanharem, mas ainda mais se não tem imagens. Hoje a gente está falando sobre o TEAR, né? O espectro autista. Amanhã a gente tem esse momento com um grupo de professores aí do Mato Grosso também em relação ao TDAH. Mas você pode ajudar a gente de alguma forma, professor Tiago, nessa dúvida da professora Fabíola? Claro, com certeza. Bom, professor, acho que assim, tem uma questão importantíssima que você trouxe, né? Que é essa questão, assim, de que às vezes a gente tem que aplicar uma prova, né, naquele aluno. Aquela prova tem determinadas características, né? Como você mencionou, é uma prova plural, eu estou entendendo aí que envolve muitos conteúdos, né? Conteúdos diferentes. Então, nesses momentos, a gente precisa também entender as características, né, dessas provas, porque vamos pensar no Enem, né? Os alunos sempre recebem o mesmo tipo de prova no Enem, mas quando eles possuem uma necessidade educacional específica e apresentam uma comprovação dessa necessidade, alunos com TDAH, eu tenho diversos pacientes assim, eles têm, por exemplo, um tempo maior de prova, eles podem ter a presença, a depender da dificuldade que esteja ali sendo pontuada, né, nesse relatório médico,
né, adaptativo desse aluno, falando, por exemplo, sobre a presença de um leitor durante essa atividade avaliativa. Então, tem provas que, às vezes, não são possíveis se modificar o conteúdo, mas você consegue administrar o tempo, o tamanho da fonte, se é um aluno com baixa visão, dá para se fazer algumas adaptações. Às vezes, dentro do contexto escolar, de uma prova que está sendo ali elaborada pelo próprio professor, pelo próprio regente da sala de aula, há outras possibilidades, né? Eu tenho, por exemplo, também pacientes que eu acompanho e que esses pacientes conseguem dividir as instruções da prova, conseguem ter outras imagens ali para representar aqueles mesmos conceitos. Então, são as provas adaptadas. Então, eu entendo que são diferentes situações, mas dentro de cada uma dessas situações existem adaptações que são possíveis, que são permitidas, né? Muitas vezes é um tempo estendido de prova também, o que vai ajudar esse aluno com TDAH, ou fazer a prova numa sala com menos interferências, com menos ruídos. A gente tem que ir entendendo como é que é a dinâmica dentro da nossa escola, dentro do tipo de prova que esse aluno precisa ou não realizar, certo? Mas hoje, a realidade até mesmo aí de provas de concurso é que algumas dessas adaptações são sim possíveis, são sim previstas em lei, certo? Bom, vamos continuar aqui falando dessas dificuldades comuns, né, do aluno com TDAH nessa outra etapa de ensino. Então, a gente falou da priorização, mas também existe aquela dificuldade que o aluno vai manifestar para revisar e monitorar o próprio desempenho dele, uma dificuldade de autogestão, de autorregulação do seu desempenho, que envolve essa dificuldade que muitas vezes o TDAH tem nas funções executivas, né? Então, a gente precisa ajudar esse aluno e todos os alunos a terem estratégias de monitoramento do seu próprio desempenho. Às vezes é uma atenção flutuante para partes importantes da explicação. Às vezes é aquele aluno que tem uma sensibilidade elevada a críticas. Às vezes é aquele aluno que não consegue concluir provas no tempo. A gente estava falando de provas agora há pouco, né? Então, essas questões vão se tornando muito mais presentes nessa etapa do ensino. Opa, acho que eu pulei aqui. Bom, outras dificuldades comuns aí que aparecem, deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu mudei aqui o título. Esses são dos alunos com TEA agora, tá? Aqui está escrito TDAH, mas é os alunos com TEA. Então, quais são as dificuldades comuns que a gente encontra na etapa da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais, naquele nosso aluno que tem TEA, que tem autismo? Muitas vezes há uma dificuldade nessa criança de compreender o seu pensamento, a intenção do outro, as emoções da outra pessoa. Então, é aquele aluno que ele está tentando navegar dentro do tecido social, mas que ele possui uma dificuldade, às vezes, de compreender essa relação da intencionalidade do outro, daquilo que o outro está expressando ou não numa fala, né? Então, essa dificuldade é muito comum no aluno com TEA. A dificuldade que aparece na rigidez frente às mudanças de rotina. Então, às vezes, a gente vai mudar algum elemento da nossa rotina escolar. Quando a gente vai ver, olha aquele aluno se desregulando, tendo um comportamento que a gente não pode ler aqui, e aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, o TEA trata muito disso, como um comportamento de birra. Não é porque o aluno não quer fazer aquilo, não é porque o aluno não aceita o não, ou só quer fazer do jeito dele as coisas. Essa rigidez no comportamento é uma estratégia, às vezes, desse aluno regular a sua emoção,
lidar com a mudança, com uma incerteza. E às vezes essa dificuldade de lidar com essa incerteza, com essa mudança. E aí se expressa num choro, se expressa numa agitação, se expressa num comportamento que às vezes a gente lê como mais agressivo e que às vezes é autoagressivo, né, no próprio aluno para com ele mesmo. Então essa rigidez vai aparecer no comportamento. E aí como é que a gente pode ajudar nesse processo de mudança? Dando previsibilidade para esse aluno, antecipando as mudanças de rotina e preparando ele para essas mudanças de rotina, ou seja, trabalhando nos antecedentes desse comportamento. Se a gente sabe que esse comportamento vai se manifestar, a gente já começa a trabalhar ele anteriormente. É que nem aquele pai e aquela mãe... Opa, diga Gil, agora é a Gil, né? Não, é a Carol, voltei. É a Carol? Aqui, ó. Eu tenho alguns comentários bem legais, assim, a professora Edileide, ela falou, estou amando esse curso, meu filho está dentro do espectro autista e tem dificuldades em letras e números. Estou amando as dicas, amo esse assunto e pretendo trabalhar com isso. Olha que legal, além dos alunos, a gente tem as experiências ali particular de cada professor, né? Ó, outro comentário legal, professora Lúcia. Quando eu trabalhei com uma criança autista em outra escola em Rondonópolis, eu usava o hiperfoco dele, que era o Thomas, e os seus amigos. E isso ajudava, né, ensinando. Foi um trabalho maravilhoso. Olha, muito que experiências bacanas, né? E que feedback gostoso, assim, de ouvir de vocês, né? É verdade. E aí tem uma pergunta aqui, ó, professor Tiago, o que você sugere com um aluno que não quer ser tratado de forma diferente da turma? Uma pergunta aqui bem peculiar, professor. Olha, isso aparece muito, né, professora e Carol também, né, que leu aí para a gente o comentário. Às vezes é um aluno, né, que está no espectro do autismo, ou que tem TDAH, enfim, uma outra condição neurodiversa, e a pessoa ela não quer, de alguma forma, ser vista como diferente pelos outros. Geralmente é aquele aluno, né, que já está ali por volta dos 8, 9, 10 anos ou mais, e já tem o quê? Essa autocrítica, essa percepção de diferença, de tratamento igualitário ou não. E aí, o que a gente vai lidando de dificuldades nesse sentido com esse tipo de aluno, né? Eu não quero ser tratado diferente, né? E aí a gente precisa também envolver esse aluno no processo de decisão, né? Olha, a gente pode fazer essa atividade de uma outra forma. Você quer fazer essa atividade dessa outra forma ou não? Eu quero fazer igual os meus outros colegas, eu quero fazer que nem eles estão fazendo. Bom, mas nem todo mundo que está fazendo a mesma atividade ou igual vai se expressar da mesma forma. Então, às vezes, há uma crença, um pensamento rígido também de que ser tratado diferente significa ser inferior ou menor frente aos outros. Então, é uma questão, às vezes, também da interpretação, do viés interpretativo daquele aluno. Então, a gente precisa compreender nesse ponto, a gente precisa explicar as vantagens e desvantagens dele fazer aquela outra atividade, mas também possibilitar a esse aluno a escolha, a decisão, né? Olha, eu não quero ir para outra sala. Ok, então você vai fazer junto com os demais colegas a atividade, mas você vai ter que ficar um pouco depois se você não conseguir concluir toda ela. A gente tem que ir entendendo ali quais são as características da dificuldade daquele aluno, também o que vai deixar ele mais confortável ou não nesse processo. Mas a dica que eu dou aí é entender como é que ele está interpretando, como é que ele está pensando esse tratamento diferente. Às vezes só está na cabeça desse aluno, né? Às vezes está só nessa interpretação negativa, né? E que a gente precisa o quê? Ver a situação com todas as nuances, com todas as características que compõem ela. Então, eu vou trabalhando muito isso nos meus pacientes. Mas eu não gosto do leitor do meu lado. Olha, mas vamos entender o que é ter um leitor do seu lado? Por que você começou a ter um leitor quando você estava naquela série escolar? Olha como as suas notas, como a sua aprendizagem consegue ser melhor expressa na presença desse leitor.
Se você quiser, a gente pode ir te preparando para você não ter o leitor do seu lado, mas isso vai custar um esforço também maior em você, vai trazer ali algum grau maior de demanda, e a gente pode se preparar para diferentes demandas, né? Então, por isso que esse aluno tem que ser envolvido nessa tomada de decisão responsável, certo? Então, voltando um pouco nessas dificuldades, eu estava falando, né, de você trabalhar nos antecedentes desse comportamento, e é que nem o pai e a mãe que às vezes quer levar aquela criança para um supermercado. E a gente sabe, supermercado tem fila, supermercado tem um monte de prateleiras com itens que chamam a atenção das crianças, que às vezes foge à nossa lista do supermercado. Então, essa criança, ela pode ter, a depender da idade dela, do padrão de funcionamento dela, mais comportamentos ali de birra nessa situação, de querer pegar as coisas que não podem, que não estão na lista, de não conseguir aguardar muito tempo à vez. O que é trabalhar o antecedente? É dar previsibilidade para essa criança. Olha, filho, filha, estamos indo para o supermercado. Se estamos indo para o supermercado, vamos combinar que a mamãe, o papai vai pegar várias coisas que estão na lista. Você vai me ajudar a pegar essas coisas. E você pode escolher 2, 3 itens para você, né? Olha, a gente vai pegar uma fila no supermercado. Na hora da fila, você pode ler o seu livro, você pode brincar com isso daqui, com esse tablet, com esse recurso, enquanto a gente aguarda na fila. Mas eu não tenho como saber quanto tempo vai durar a fila. Ela pode durar meia hora, ela pode durar um tempão. Ok? Vamos para o supermercado, certo? Então, você está preparando a criança, trazendo previsibilidade para aquela situação. Isso aumenta as chances dela aderir àquela mudança, né? Aquele comportamento esperado. Muitas vezes vai ser um aluno com dificuldades na flexibilidade mental, na resolução de novos problemas. Então, a gente precisa ir trabalhando com ele o que a gente chama de quê? De treino de resolução de problemas. O que envolve uma resolução de problemas? Envolve, primeiro, a gente ter um brainstorm, né? A gente só tem uma chuva de ideias. Olha, como se resolve uma situação dessa? Não existe solução boba. Vamos pensar aqui juntos num monte de solução possível. Pensamos, várias soluções. Agora, vamos analisar essas soluções. O que elas poderiam trazer de resultado? Vamos escolher uma solução por vez para a gente tentar. Então, isso vai aumentando a flexibilidade. Ah, é um aluno pequeno, como é que eu vou trabalhar a flexibilidade com ele? Às vezes ele gosta lá como a professora falou, do Tom e seus amigos, e aí vamos trabalhar esse Tom e seus amigos de diferentes recursos, de diferentes formas. Vamos trabalhar na leitura, vamos trabalhar só no auditivo, ouvindo o Tom e os seus amigos falando sobre determinada coisa. Vamos trabalhar o Tom e os seus amigos com massinha de modelar. Então, a gente vai saindo da rigidez de só querer ver o Tom, desenho animado ou livro infantil, e a gente vai trabalhando também essa flexibilidade das apresentações e das formas. Qualquer aumento de flexibilidade mental pode agregar para outros processos de flexibilização. Ah, eu tenho uma atenção restrita ao meu interesse específico. Ok, então vamos fazer momentos de partilha em que eu falo do meu interesse específico, mas eu também ouço os interesses dos outros colegas. Então, fazer na sala de aula ali 10, 15 minutos de momento de partilha também ajuda a trabalhar o interesse específico. Não é só o meu interesse, eu vou ouvir também sobre o interesse do outro, né? Risco de retraimento e isolamento social aparece muito no TEA, né? E a gente tanto respeitar esse limite de que às vezes aquela criança vai ter, né, uma questão de se esquivar dessas situações sociais por serem muito demandantes, mas porque ela também vai precisar interagir socialmente com esses colegas, estando na presença deles, partilhando com eles as situações. Então, a gente vai fazendo uma aproximação discreta, sucessiva dessa interação, respeitando também os limites ali de processamento emocional, sensorial.
Já nos anos finais e ensino médio, as dificuldades vão se tornando um pouco mais sutis, né? Elas vão se tornando aquelas dificuldades de compreender uma fala com sarcasmo, uma piada, um código social de adolescente. Por que não trazer isso para a discussão? Por exemplo, com literaturas, com séries, com desenhos, em que a gente explore essa linguagem típica dos jovens. De certa forma, a gente vai estar ensinando também para esse aluno com TEA como entender essas piadas, como decifrar esses códigos. Precisa, em algum nível, aquilo ser intencional, ser explícito. Não pode ficar só como algo que cada um desenvolve naturalmente. Precisa o ensino acontecer ali. Às vezes o quadrinho é uma forma interessante, o anime ensina também muitos comportamentos sociais interessantes, então a gente pode trazer esse assunto dos códigos sociais para dentro da sala de aula. Se esse aluno tem uma comunicação muito formal, muito rígida, muito monológica, aí a gente vai trabalhar a dramatização, o interpretar papéis. Ah, vamos tentar falar de um jeito diferente? Vamos falar como se falaria uma criança? Vamos falar como se falaria um jovem de tal idade, de tal país, de tal nacionalidade, com tal característica? Isso vai ensinando outras formas de comunicação para aquele jovem, né? Vai aparecer muita ansiedade social nesse adolescente, a gente precisa também ir ajudando esse jovem a regular a sua ansiedade social, né? Principalmente nas apresentações orais, nos trabalhos em grupo. O autoconceito negativo, apesar de muitos dos alunos com TEA, né, de nível 1 de suporte, terem uma inteligência preservada, até uma inteligência médio superior, isso não significa que esses alunos não possam desenvolver um autoconceito negativo. Então, quando a gente trabalha as habilidades socioemocionais na sala de aula, a gente trabalha também essa questão da autoestima, do autoconceito. Evitar o isolamento social, né, ser percebido como estranho nas interações, são dificuldades comuns desse aluno com TEA. E aí, qual é o objetivo que a gente vê disso tudo, né? Que eu gostaria de deixar assim bem claro para vocês nesse nosso encontro formativo, né? Que a gente está tentando trabalhar com o nosso aluno a consciência emocional dele, a empatia. Isso é um mito também. Muitas vezes a gente acha que o aluno com TEA não tem empatia com o outro. Não é isso. Ele tem uma dificuldade de ler pistas sociais. Às vezes ele pode ter uma tendência a analisar certos aspectos da postura, da fisionomia da pessoa, mas que não fornece informações válidas ou sensíveis para me dizer qual é a emoção, qual é a intencionalidade do outro. Tem muitos estudos, por exemplo, que mostram dificuldades ali em pessoas com TEA na triangulação facial, que a gente fazer essa análise dos olhos, da região da boca, que nos fornece muitas pistas sobre qual é a emoção que está sendo expressa pelo outro. Então, essa dificuldade de empatia, às vezes, vem de uma dificuldade de processamento da informação, da pista emocional expressiva. Também, muitas vezes, ela resvala uma dificuldade de comunicação em linguagem. Então, como eu não compreendo as sutilezas da linguagem, ou eu fui tendo alterações de linguagem ao longo do meu desenvolvimento, eu não consigo compreender todas as nuances do código linguístico. Isso me traz uma adicional de dificuldades aí para eu poder, por exemplo, interpretar as intenções, os desejos, as emoções da outra pessoa. Aí fica parecendo que eu não tenho empatia, mas na verdade eu estou tendo dificuldade de leitura das pistas sociais. Funções executivas, né? Atenção, planejamento, flexibilidade mental. Então o aluno com TEA também tem uma dificuldade de atenção, mesmo não tendo TDAH.
Mas qual é a dificuldade de atenção? É a dificuldade dessa atenção compartilhada, dessa atenção social do outro envolvido com a mesma atividade que eu. De planejamento, de flexibilidade mental por causa da rigidez, do repertório de interesses restritos. A dificuldade na consciência social, né, aparece muito, né, até na motivação para eu estar nessas interações sociais e nas habilidades de relacionamento em diferentes contextos. Às vezes eu não tenho uma dificuldade de relacionamento muito forte em casa, mas quando eu estou dentro da sala de aula, são tantas demandas, são múltiplas demandas, que aí essa dificuldade aparece. Então ela aparece, às vezes, muito forte nesse contexto escolar. Só que aquilo que é lido também como obstáculo, como dificuldade, se transforma, por outro lado, em oportunidade de desenvolvimento. Então, a escola é um espaço fundamental para a criança, para o jovem poder desenvolver essa consciência social, esses relacionamentos em diferentes contextos. Além de ali aprender repertórios importantes que eu posso levar para a minha vida pessoal, que eu posso levar para a minha interação com os meus familiares, né? Então, assim, vocês têm um material muito rico, que é o TEAR. No TEAR, vocês vão encontrar ali desde outros comportamentos que eu não mencionei aqui. Então, cada um desses comportamentos, cada uma dessas características dos alunos com TEA, há dicas interessantes no material. Então, por exemplo, vocês vão ver ali dificuldades de comunicação e linguagem, as questões do hiperfoco, as questões da sensibilidade sensorial, seja a hiper, seja a hipossensorialidade do aluno. Há dificuldade na regulação emocional. Por exemplo, o conceito de meet-down, de shoot-down, vocês encontram no material. Vocês encontram as dificuldades que o aluno, nessa etapa dos anos finais do ensino fundamental e médio, até da vida adulta vai desenvolvendo muito, que é o mascaramento, que é aquela tentativa da pessoa com TEA de tentar mascarar as suas dificuldades, de tentar simular roteiros de conversação, de expressão, de desejabilidade social e os custos emocionais que isso traz também para esse aluno com TEA, né? Vocês vão encontrar no material, por exemplo, a questão da ecolalia, como ela se manifesta no contexto escolar, como é interessante também a gente trabalhar essa ecolalia para ela ir se transformando numa linguagem mais funcional. Na própria questão da gente trabalhar os recursos comunicacionais com esse aluno, o conceito de comunicação aumentativa e alternativa, né? A questão dos repertórios restritos de interesse. Então, a nossa live é mais para instigar vocês, é para trazer, né, a importância da gente percorrer os vídeos, o material do TEA, para que ele possa fazer diferença na nossa prática pedagógica. Quando a gente estiver ali na sala de aula, quando a gente estiver na sala de recursos multifuncionais. Carol, não sei se tem alguma dúvida ou feedback dos alunos, né? A gente está indo para o encerramento da nossa live. Eu quero agradecer, né, a atenção de todos vocês e espero encontrar vocês em outras oportunidades e vídeos ali na nossa plataforma. Muito obrigada, professor Tiago, foi um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. O tempo passou muito rápido, porque o assunto, né, a gente consegue aprofundar bastante, além da parte teórica, tem a parte prática também, muita gente participando no chat, contribuindo com alguns exemplos, com algumas dúvidas, muita gente elogiando, gostando muito da nossa live, da nossa formação. O aprendizado nunca termina, né? Então esse é o nosso objetivo como Viver Editora, é que o pessoal, os professores, os cursistas do Mato Grosso se aprofundem no assunto para que possam levar aí para a sala de aula novidades, estratégias e com certeza o ânimo, né? Esse brilho nos olhos que a gente gosta de falar, para que vocês tenham aí motivação de continuar realizando o trabalho de vocês. Os professores estão elogiando muito, gostando bastante, perguntando do material, a nossa apresentação de PPT que foi
explanada pelo professor Tiago, que é psicólogo, ele deixou disponível, a gente vai passar para a secretaria, para que chegue até você, professor, de alguma maneira vai chegar essa apresentação para que você tenha esse embasamento teórico e possa se aprofundar ainda mais, mas o nosso material é riquíssimo, o livro físico, a plataforma tem ele em PDF, você pode encontrar muitos materiais interessantes. O professor Tiago foi um dos professores que gravou videoaulas, então na plataforma você também tem acesso às nossas videoaulas gravadas aqui nos nossos estúdios também. Então, com certeza você vai ter muito amparato, assim como o atendimento humano que a gente tem ali na plataforma para poder tirar suas dúvidas técnicas e também em relação ao conteúdo. O professor Leonardo, que é o representante aqui do nosso EAD, ele vai falar com vocês agora sobre o acesso na plataforma e também tudo que ele oferece para vocês cursistas. Léo, é com você. Olá, professores, sejam muito bem-vindos. Me chamo Leonardo, né, e vou apresentar um pouquinho da plataforma para vocês. Antes eu queria ressaltar, né, vocês receberam o livro material didático, né, do TEAR, e além dele, para trabalhar em sala de aula, vocês também vão ter acesso, como a professora Gil comentou lá no início da live, à nossa plataforma digital. E ela é muito importante para a conclusão do curso, porque ela complementa tudo que está aqui no livro. Então, fazendo o seu login, logo aqui, indo já para a plataforma, né? Ao fazer o seu login, vocês vão ter acesso a esta tela inicial. E logo de cara, eu já vou mostrar para vocês duas ferramentas, que é o botão Quer Ajuda e o Mentoria Pedagógica. Começando pelo Quer Ajuda, clicando nele, ele vai direcionar vocês para o WhatsApp, e lá no WhatsApp da nossa editora, vocês vão poder tirar todas as dúvidas gerais, técnicas sobre o curso. Então, às vezes, você está com uma dificuldade ali para poder acessar alguma ferramenta, para poder encontrar algum conteúdo, é aqui no botão Quer Ajuda que vocês vão ter esse contato com o nosso atendimento. Já no botão Mentoria Pedagógica, ao clicar nele, vocês vão ter acesso ao nosso chat. Esse chat vai levar vocês até um dos nossos tutores, dos nossos mentores, e eles vão poder ajudar vocês com todas as dúvidas sobre o conteúdo. É nele também que vocês vão enviar aquelas dúvidas que vão ser comentadas numa live futura. Então, a gente tem o botão Quer Ajuda, que é para dúvidas técnicas, e o Mentoria Pedagógica para dúvidas sobre o conteúdo. Aqui também vocês têm esse banner que leva para o nosso blog da Viver Editora. Lá tem diversos conteúdos, postagens, matérias muito interessantes sobre diversos assuntos. Recomendo muito que vocês acessem e acompanhem o nosso blog. Então, descendo mais um pouquinho, aqui você já tem acesso ao nosso curso, que é o TEAR Linhas de Inclusão. Então, clicando nele, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo do curso, todo o conteúdo digital. Logo aqui no início, vocês vão ter acesso a 2 fóruns, o Notícias e Avisos e o Espaço de Partilhas. O Notícias e Avisos, como o nome mesmo diz, é onde serão postados notícias, avisos, tudo que for relacionado ao curso que vocês precisam estar acompanhando, né? Atualizações, recados. Tudo vai ser aqui no Notícias e Avisos. Já no Espaço de Partilhas, ele é um fórum de interatividade. É nele que vocês vão poder compartilhar dúvidas, sugestões, discussões com os outros participantes. Então, todo mundo que está aí no TEAR de Mato Grosso vai poder compartilhar aqui com seus colegas suas dúvidas. Ó, já tem algumas pessoas aqui compartilhando suas experiências, dando um alô. Isso é muito importante para o curso e para o desenvolvimento de vocês, tá, pessoal? E, além disso, vocês também têm acesso aqui a uma pequena introdução sobre o TEAR, sobre o curso e sobre a temática que é o autismo, né? Então, vocês já começam aqui a interatividade e, descendo um pouquinho, começam os temas do curso na plataforma digital. Então, aqui a gente tem a seção de lives, que é onde todas as lives gravadas vão ficar, né, reunidas depois da gravação para vocês poderem acompanharem. E, pessoal, é muito importante, vocês vão reparar que a plataforma foi construída pensando numa linha de aprendizagem. Então, é muito recomendado, é muito importante que vocês sigam a ordem dos conteúdos. Eles estão todos abertos, vocês podem acessar eles na ordem que vocês quiserem, mas é recomendado que vocês acessem na ordem que eles aparecem aqui, pois um conteúdo é a base para o que vocês vão ver no conteúdo seguinte.
Então, por exemplo, eu estou aqui nas linhas da estereotipia. Eu vou clicar aqui para começar esse conteúdo. Vou ter um pequeno resumo sobre o que vai ser visto aqui dentro, né? E em seguida já começam as aulas. As aulas por exemplo, da linha da estereotipia, eles sempre encerram com alguma atividade. No caso desta sessão, é um fórum de discussão, mas nem sempre são fóruns de discussão. A gente também vai ter estudos de caso, questionários. Então, é muito importante que vocês consumam todo o conteúdo da sessão para que consigam realizar a atividade no final, tá? Um recurso muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês devem ter reparado, é que aqui no canto superior esquerdo tem essa bolinha preta. Ela é um menu. Esse menu, ele é um menu de navegação rápida. Então, por exemplo, eu estou aqui nas linhas da estereotipia. Se eu quiser ir para um outro conteúdo, por exemplo, nas linhas do hiperfoco, eu não preciso voltar lá no menu inicial e procurar ele. Não, eu posso vir aqui direto e, por exemplo, ir direto para o podcast diagnóstico nas linhas do hiperfoco. Então, eu não preciso ficar indo e voltando no menu. Pelo menu lateral, eu consigo acessar e conferir todos os conteúdos que eu quiser. Lá no início da live também, a professora Gil comentou que a gente tem os cases de sucesso. O que são os cases de sucesso que vocês vão enviar para a gente? Neles, vocês vão compartilhar todas as suas experiências, os resultados e como que foi a receptividade dos alunos com o conteúdo que vocês vão estar aplicando em sala de aula. E, em contrapartida, como uma forma de agradecer pelo compartilhamento desses cases de sucesso que vocês vão estar produzindo, a editora vai realizar um sorteio. O que é esse sorteio? Um voucher de R$1.000 para vocês poderem utilizar da maneira que vocês quiserem, além do que 2 boxes de literatura que vão ser também oferecidos pela editora. Então, como que vocês podem participar? Eu vou estar passando aqui rapidinho com vocês, mas vocês vão poder depois acessar e ler com calma todas as regras e indicações. O que é o recomendado? Que vocês façam esse case de sucesso dentro do período estipulado. Ele não pode ser um texto repetido, né? Não pode ter cópia de outros conteúdos. Ele tem que estar relacionado ao TEAR Linhas da Inclusão, isso é muito importante, tá? Além disso, vocês também vão ter, aqui embaixo, junto com o case, um template. Nesse template, ele já dá dicas de como construir esse conteúdo do case para vocês estarem enviando para a gente. Então, vocês podem baixar este arquivo, preencher ele com o texto, fotos, link para algum vídeo que vocês queiram compartilhar e tá enviando aqui para a gente poder fazer a seleção. O sorteio vai ser realizado com os cases que cumprirem todas as regrinhas que estão aqui. Então, leiam com calma, com muita atenção, para que vocês consigam preencher certinho esse case e enviar para a gente. Além do case de sucesso, e aí além de todo o conteúdo do TEAR, vocês também têm como módulo bônus, né, como um conteúdo bônus, o Reflexões sobre a Vida. O que é o Reflexões sobre a Vida? É um conteúdo, uma série de vídeos muito especial, produzida pelo Antônio Braga, o professor Antônio Braga, que fala sobre a vida, a sensibilidade e a busca pela felicidade. É um conteúdo riquíssimo, muito importante e interessante, que vale a pena vocês darem uma conferida e consumirem, porque ele realmente agrega muito para a vida de vocês. Outra coisa muito importante, para vocês poderem receberem o certificado, né, de conclusão da extensão do TEAR, vocês precisam estar realizando todas as atividades e estarem acompanhando todas as aulas aqui da plataforma. Então, é muito importante que vocês acessem, se programem para poder estar realizando durante todo o período do curso todos os conteúdos. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, lembrem, né? Vocês têm o botão Quer Ajuda aqui em cima. Os nossos atendentes, eles estão de segunda a quinta-feira, em um horário muito especial que é para poder atender vocês em qualquer momento, das 7 da manhã até as 22 horas da noite. E de sexta-feira,
das 7 da manhã às 16 horas. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem estar entrando em contato com o nosso atendimento, que eles vão auxiliar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Então, antes de passar para a Carol, para a gente poder estar fazendo o encerramento da nossa live, só queria reforçar isso com vocês novamente. Dúvidas técnicas sobre a plataforma ou qualquer outra dúvida geral, o nosso botão Quer Ajuda vai conectar vocês com o nosso atendimento. Dúvidas sobre o conteúdo, dúvidas pedagógicas, o botão Mentoria vai levar vocês com nossos mentores, que vão estar acolhendo essa sua dúvida, vão passar para os especialistas, e vocês vão ter um feedback e também vai ter essa troca numa live ali no futuro, até a conclusão do curso. Então isso, a plataforma ela é bem didática, ela é bem intuitiva, então eu espero que vocês explorem com bastante calma, consumam todos os conteúdos, porque o TEAR Linhas da Inclusão é uma extensão muito importante que vocês adquiriram aí no Mato Grosso, tá bom? Carol, é com você. Obrigada, Léo, muito obrigada pelos esclarecimentos aí, pela navegação na nossa plataforma. Tem alguns comentários que eu ainda preciso ler, ó. A professora Jaqueline falou, tô amando o curso. Tinha muitas dúvidas de como lidar com meus 3 alunos que são TEA e completamente diferentes. E o professor Tiago acabou falando do tipo de cada um deles na palestra de hoje. Obrigada, vou assistir de novo à noite. Inclusive, nós estamos ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui em São Paulo, da Viver Editora. A gente ficou junto agora de manhã. À tarde, nós teremos um outro grupo. Então, se você está assistindo aí no período da tarde ou no período da noite, espero que você tenha gostado aqui da nossa formação, esse primeiro encontro, esse primeiro momento para que você possa conhecer um pouco mais do nosso material, TEAR Linhas da Inclusão, para ajudar aí vocês, professores e cursistas do Mato Grosso. Excelente abordagem, muito bom, sensacional. Professora Joelma, todos os educadores devem ter essa formação para que a inclusão seja efetiva. Vamos fazer nossa parte, né, pessoal? Tem muitos comentários legais, a gente ficou aqui com mais de 550 pessoas conectadas nesse período da manhã. Imagino que à tarde e à noite tenhamos outros grupos. Foi um prazer fazer essa mediação com vocês. A gente vai se encontrar em outros momentos, com certeza, que são muito enriquecedores para o aprendizado de vocês, para nós, como editora, conhecermos como tem sido o uso do nosso material no dia a dia de vocês. Muito obrigada, a gente se vê então, pessoal da secretaria, é com vocês. Muito obrigado, a equipe da Editora Viver, foi uma excelente formação e nossos professores estavam carentes dessa temática e encontramos num outro momento. Agradeço à equipe que deu todo o apoio, aos palestrantes e nos vemos no próximo momento. Obrigado.